Estávamos com um pouquinho de dificuldades aí para entrar. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fausto Flor Carvalho, sou médico, pediatra, escritor, muitos já sabem, né? Autor do livro Pai Sem Sacrifício. Nós estamos num propósito, numa motivação de, durante 42 dias, nesse período de quarentena, né, trazer uma palavra de esperança. Nós estamos aí hoje no episódio de número 29, né? Rapidinho vai passando o tempo. Dá um oi para a Bruna, para o Rafael, que estão chegando, para a Valmira. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui pensando, né, trabalhando algumas ideias, algumas frases do livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, que conta a história de alguém muito sofrido. Dá um oi para a Cristiane, nossa amiga, Damares, minha cunhada, Juliana, minha esposa, Valdenilza, Alex, Dália, sejam bem-vindos. Jó é um homem que sofreu bastante, perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus bens, perdeu 10 filhos, não é pouca coisa, no mesmo dia, um trauma imenso, e que agora está debatendo com seus amigos, que também são amigos que vieram, que choraram, que sentaram, que ouviram as lamentações de Jó, mas também trouxeram às vezes acusações, palavras duras. E nós estamos falando sobre esse momento, esse homem que estava sofrendo, e nesse sofrimento ele traz frases, desabafos, palavras que confortam o nosso coração, que podem nos trazer esperança, assim como seus amigos, apesar de em algumas ocasiões serem acusadores do seu amigo que está doente, mas em boa parte também eles trazem verdade sobre quem é Deus, sobre quem somos nós. E é interessante nós olharmos para essa história pensando nesse contexto que vivemos de pandemia, de mortes, o número de mortos cada vez mais aumentando, praticamente mais de 1 milhão de pessoas já contaminadas pelo coronavírus. E a gente, nessa situação, estamos trabalhando alguns conceitos aí no livro de Jó. E hoje, no capítulo 29, alô para a Aline, para a Érica que estão chegando, Nivaldo, Valderez, boa tarde. No capítulo 29 de Jó, eu gostaria de ler o versículo 14, 15 e 16. Diz assim: A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Até aqui. É muito interessante a gente olhar para Jó, e esse capítulo ele trabalha muito essa questão da saudade que ele tinha de quem ele era, né? Ele fala da saudade dos seus filhos, da saudade do momento que ele percebia a presença de Deus na casa dele e que agora, no sofrimento, ele não conseguia perceber. Olá para Vandenilza, boa tarde, Jéssica que está chegando. E Jó, ele tinha saudades da vida que ele tinha. E muitos de nós podemos estar nesse momento de quarentena com saudades. Saudades de passear, saudades de viajar, saudades de voltar à sua atividade profissional, porque ficar em casa não é uma coisa tão simples, é gostoso, mas vai enjoando, a gente sabe, né? Vontade de abraçar as pessoas, de beijar os amigos, as pessoas da família, o abraço, o afeto, o carinho, o toque. Isso tudo faz parte da nossa cultura, da nossa vivência e nos faz falta. E muitas vezes a gente olha para a vida com esse olhar da falta, né? E é muito comum isso. Mas Jó, ele sente falta, ele reconhece a falta, mas ele também tinha, no olhar para trás, motivos para viver com esperança. E eu gostaria de pensar um pouquinho nisso. Uma coisa que é muito interessante na vida de Jó é justamente a coerência que ele tinha entre as suas ideias e os seus fatos. O que ele cria e o que ele executava. O que ele pensava e o que ele agia. É muito interessante você ver essa coerência, esse caminhar junto que Jó tinha na sua vida. Não é uma coisa que todos têm, não é uma coisa que todo mundo tem de facilidade.
Nós temos dificuldade muitas vezes de vivermos aquilo que nós falamos, ou de falarmos aquilo que nós vivemos. Nós somos, em geral, pessoas incongruentes. Nós temos dificuldade de manter a coerência. A gente vê muito isso na criação de filhos, né? Eu que sou pediatra e trabalho um pouco, faço algumas palestras e escrevo sobre paternidade, como a gente vê isso? Os nossos filhos estão muito atentos àquilo que nós fazemos e às vezes o que a gente fala não cai no coração deles, não entra na cabecinha deles, não é absorvido pela sua mente, justamente porque o nosso exemplo fala numa direção totalmente contrária. Jó não. Jó ele comenta sobre como ele podia lembrar da retidão e da justiça como seu manto, como seu turbante, ou seja, ele era envolto por uma vida reta, uma vida justa. E é interessante, dá um oi pessoal que está chegando também, Marquinhos Carioca, Elaine, Juraci, Cristiano, Viviane, sejam bem-vindos. É interessante Jó falar da retidão e da sua justiça, mas ele fala que ele era os olhos do cego e os pés dos aleijados, e era o pai dos necessitados. Isso é muito interessante, porque ele tinha esperança, ele tinha saudades de quem ele era, mas uma coisa que trazia muito conforto e muita segurança para ele, a ponto dele falar que ele estava pronto até para debater o seu momento de angústia com Deus, era a sua vivência. E a sua retidão e a sua vida correta não eram apenas de se falar que era correta, mas era principalmente pela vivência, por aquilo que ele fazia, por quem era mais necessitado. A gente vê muita gente preocupada, ansiosa com como é que vai ser a vida daqui para frente. E um conceito que eu acho que a gente deve captar de Jó é justamente isso, a coerência entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente age. Se a gente quer ser justo, a gente precisa lutar pela justiça de quem é injustiçado. Se a gente quer ser luz para as pessoas, quer ser bênção na vida das pessoas, a gente precisa olhar para o cego, para o necessitado, para o aleijado, para aquele que não tem saída, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Tiago nos alerta isso, que a verdadeira religião é olhar para quem precisa. Jesus veio, né? E muitas vezes ele foi criticado pelos mestres da lei, por aqueles que eram entendidos pela teoria da Bíblia, do Velho Testamento, mas esses homens, eles não entendiam por que Jesus convivia com pecadores, com pessoas, com publicanos, com os coletores de impostos, com pessoas que eram, entre aspas, da ralé. E Jesus dizia muito isso, que não necessita de médico aquele que está são, mas sim o que está doente. Eu gostaria de desafiar você, né, nesse período de quarentena, para você ser um canal de esperança na vida das pessoas que necessitam. Ser os olhos daqueles que não enxergam, ser os pés daqueles que não podem andar e ser o pai do necessitado, ou seja, aquele que providencia as coisas para aquele que está necessitado. Nós ainda temos um momento de quarentena ainda nessa confusão de vai, volta, fecha, abre. Nós vamos ter ainda um bom tempo de infecção pelo Covid. Nós vamos ter um rebote da economia que, né, desestabilizou totalmente com a questão da doença. E nós vamos ter muita gente carente, necessitada, angustiada, ansiosa, depressiva, por conta de tudo que está passando. Então o desafio que eu lanço a você é para que a gente seja luz, para que a gente seja esperança, para que a gente floresça na vida das pessoas, sendo luz para quem é cego, sendo pés para quem é aleijado, sendo pai dos necessitados e principalmente ouvindo a voz dos injustiçados. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, que você possa estar conosco. Hoje, 29º dia, amanhã, 30º dia. Lembrando, dia 30, nós sortearemos 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifício e que você possa também compartilhar, se você acha que é pertinente essa palavra, para os seus amigos, os seus familiares, pelas redes sociais. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço especial para a tia Madalena, que hoje está fazendo aniversário. Eu não vi ela entrando aí, mas daqui a pouco ela deve assistir. Um abraço a ela. Que Deus abençoe a todos.